Eu queria te fazer uma primeira pergunta, uma primeira provocação. Quando que você entendeu que estar próximo dentro deste contexto de atuação do escritório, quando você viu que o que a gente faz poderia efetivamente trazer benefícios para os clientes, especificamente? Eu acho que a gente houve já. Eu acho que o capitalismo no Brasil, de uma maneira geral, ele vem evoluindo muito nos últimos anos. E esses conceitos que muitas vezes as pessoas entendem que são conceitos distantes do dia a dia, eles começaram a ficar mais próximos, né? Quando se fala em M&A, né, que são termos que a gente incorporou na língua, no português, mas que são termos, claro, originários de outra língua, da língua do inglês. Isso começou a ficar mais claro para os clientes da importância disso. Afinal de contas, pô, isso se pratica no mundo, por que não se pratica aqui? Ah, poxa, ainda que eu não queira vender, por que não saber qual o valor do meu negócio? Ele vale alguma coisa? Vale só para mim ou vale para o mercado? E aí a gente tinha uma demanda específica sobre um determinado cliente e falamos, moxa, que bacana, né, a apresentação desse pessoal, que bacana, o sócio esteve aqui conosco, se mostrou interessado quando se começa qualquer parceria é muito importante, né? Esse primeiro passo, qual o primeiro passo? De mostrar o interesse daquela parte em realizar aquele determinado trabalho. E a Monitor, desde o primeiro momento, já deixou claro conosco que tinha interesse em realizar o trabalho. E começamos a fazer esse primeiro trabalho. A Monitor fez cumpriu tudo que havia sido proposto, né? Ou seja, entregou um trabalho muito bom no prazo combinado. E a partir disso a gente começou a pensar, poxa, vamos entender, né? Vamos entender, nesse primeiro caso era um cliente que tinha uma necessidade de um valuation para uma determinada situação, mas isso se aplica em outras situações, né? Às vezes o empresário quer vender aquela participação societária, às vezes ele precisa fazer um acordo com o sócio, enfim, N situações que nós percebemos o seguinte, poxa, nós somos complementares, né? A gente chega até um determinado ponto e a partir daquele ponto acho que a Monitor pode fazer esse trabalho. Mas aí, Bruno, eu queria fazer aqui uma parte que eu acho que é muito importante. É, Quando se fala em parceria, se fala também em troca. E eu acho que essa troca com a Monitor, ela sempre aconteceu. Então, nós realizamos alguns trabalhos que a gente entendia que a Monitor poderia complementar, acrescentar aquele trabalho. E com o Flávio, especialmente, a gente realizou esses trabalhos, enviou para o Flávio, e ele fez algo que, assim, além da gentileza, né, é algo muito profissional. Ele leu o trabalho, criticou o trabalho e fez inúmeras sugestões. E esse trabalho, após as sugestões, os acréscimos e as críticas, ficou um trabalho muito mais palatável para o cliente e muito mais customizado. E eu acho que aí a gente começou a perceber o seguinte, poxa, a Monitor tem realmente aí aquela vontade de realizar aquele trabalho. Tem, além do compromisso, tem esse desejo de ajudar. Não só o escritório de advocacia, mas o empresário que também contatou diretamente a Monitor, né?